Deus na palavra, na primeira carta, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Do verso 12 ao verso 16. A soberana vocação, vamos ler também, irmãos, alternadamente esse texto. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais do outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Paulo está escrevendo esta carta aos Filipenses. No capítulo 3, a partir do verso 1, ele exorta referente à alegria cristã. Alegrai-vos no Senhor. É muito fácil, num culto, eu chegar aqui e dizer para os irmãos, se alegrem. É muito fácil. Eu não sei o que está passando lá na sua casa. Eu não sei o que está se passando no seu trabalho. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Então, dizer alegrai-vos no Senhor é muito fácil. Mas, queridos, é fácil porque cremos no Deus que está no controle de todas as coisas. E o Deus que está no controle de todas as coisas, Ele diz em sua palavra que a alegria dele é a nossa força. Então, quando nós olhamos para o nosso hinário, nós temos o hino Sou Feliz, graças dou a Jesus, um cântico que foi feito no momento de perda de filhos, de esposa, no momento de dor, de sofrimento. Ele diz, sou feliz. Nós olhamos para Jó, perdeu 10 filhos de uma vez, perdeu sua renda toda, e ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre e nu voltarei. A alegria do Senhor era a força de Jó. E a alegria deve ser a nossa força. Mas Paulo, ele não para por aqui. Ele diz, a partir do verso 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aqui do verso 2 até o verso de número 11, ele faz um trocadilho da verdadeira circuncisão e da falsa circuncisão. O que ele está dizendo? Que naquela época havia muitos que eram circuncidados. A circuncisão simboliza o batismo. Logo após Cristo veio o batismo e para-se a circuncisão. Mas havia alguns ali que circuncidavam apenas o prepúcio, mas o seu coração continuava ainda no pecado. Então, eles queriam agradar a Deus e viviam no pecado. E Paulo estava dizendo justamente isso. Acautelai-vos desses falsos cristãos. A falsa circuncisão. Mas permaneçam naqueles que estão perseverando na fé e na comunhão com Cristo, que é os da circuncisão. E assim Paulo ele vai trabalhando e chega aqui no verso de número 12.
Paulo agora ele está dizendo algo particular, algo que ele estava procurando. Então no verso de número 12, ele está dizendo para nós o desejo que ele tinha pela perfeição. E ele fala justamente isso: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ele está dizendo isso: eu quero alcançar a perfeição, mas eu ainda não obtive essa perfeição. Porém, Paulo ele não para, ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que ele prossegue para conquistar aquilo pela qual ele foi conquistado. Cristo conquistou ele para a perfeição. Então, irmãos, ele diz que ele não obteve, mas que ele procura esta perfeição. Já no verso 13, Paulo ele está abordando a luta em buscar esta perfeição. Porém, ele frisa bem que o seu foco não é o passado, mas é o presente. E isso fica bem claro no verso 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo está dizendo: eu não quero focar mais no velho homem, eu não quero focar mais no homem pecaminoso, eu não quero focar no velho Adão, eu quero focar agora nas que diante de mim estão, porque Cristo já me conquistou, Cristo já mudou a minha vida, Cristo já transformou a minha vida. Então não vale a pena focar no velho homem. O que eu quero é a perfeição, e a perfeição está adiante de mim. Eu quero ir para a perfeição, porque Cristo transformou a minha vida. E assim, ele está de olho no presente e futuro, explicado no verso 14. Então ele está focado no futuro, mas vivendo o presente. E isso está no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele está fazendo o seu testemunho de fé. Paulo, ele está mostrando para nós o agir de Deus no coração do ser humano. Ele olha, ele fala do passado. O meu passado não me representa. O que me representa agora é o presente e futuro que eu estou vivendo, porque eu fui alcançado por Cristo e o meu alvo é a soberana vocação, ou seja, o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Este é meu alvo. É lá que eu quero chegar, mas eu tenho que viver o presente. E no verso 15 e no verso 16 mostra que Paulo nos orientando a buscar a perfeição e andar em tal perfeição. Ou seja, ele está dizendo aqui: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo ele está dizendo assim: você que já creu em Cristo Jesus, você que tem a certeza pela fé que é salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus, procure andar nesta perfeição. Procure caminhar com Cristo. Procure viver Cristo na sua vida, na sua história. E ande de acordo com o que já alcançaram. Todavia, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, o ano de 2025 está terminando. E nós podemos resumir esse ano em duas palavras: gratidão e esperança. Gratidão por tudo que Deus já fez. Ele já te alcançou pela misericórdia e graça.
Ele já acertou o teu coração com o Espírito Santo transformador, aplicando o sacrifício de Cristo Jesus na nossa vida. Então nós temos que ser gratos por isso. E a esperança da perfeição. E eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 13, principalmente o finalzinho, que diz que quando porém vier o que é perfeito. Quem é perfeito? Cristo Jesus. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, não é a placa, não é esse templo, é você como templo do Espírito Santo de Deus, lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Quando Cristo voltar para buscar você, para me buscar, então nós seremos conhecidos como nós somos conhecidos por Cristo. E eu já fiz esta pergunta aqui, e eu quero retornar de novo. Você sabe como você é conhecido por Cristo? Você sabe. Porque Deus, Ele conhecia o próprio Filho Jesus. E Deus, Ele falava assim: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Deus falava isso do próprio Filho. Será que Ele pode olhar para você nesta noite e dizer: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer? Porque esta é a esperança que nós temos. Então, queridos, se nós queremos ter gratidão e esperança, nós temos que olhar para trás com gratidão, não para o velho homem, mas olhar para trás e ver como que nós éramos e como que somos hoje. O fim do ano é como chegar ao topo de uma colina e olhar para o caminho percorrido e dizer: olha, nem todos os dias foram fáceis. Nem todos os dias foram maravilhosos. Foram momentos de dor, de choro, de tristeza, momentos de dúvidas, momentos de dizer: olha, estou cansado e sobrecarregado, eu vou parar. Mas nós podemos dizer em todos estes dias que a graça do Senhor nos sustentou, que a mão poderosa do Senhor nos levantou. Nós podemos dizer, como diz aquela música secular, pegadas na areia, que há nos momentos mais difíceis que nós olhamos e só tinha uma pegada lá, não eram as nossas, eram as de Cristo carregando-nos nos seus braços, porque é isso que Deus faz conosco. Nós olhamos para trás e vimos que foram difíceis, mas jamais Deus nos abandonou. Então, queridos, neste momento de findar de ano, agradeça a Deus pelos momentos difíceis, pelas lutas, pelas tribulações, pelas angústias, mas agradeça com gratidão, porque se você chegou aqui nesta noite, é porque você é mais do que vencedor. Você não é um derrotado. Há muitos que deixaram de vir a este culto, há muitos que deixaram de ir aos cultos em outras igrejas para satisfazer os desejos da sua carne, para viver em comunhão com a sua família. Beleza, temos que viver em comunhão com a família, claramente a família em primeiro lugar, mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa história e na nossa vida. E como diz 1 Samuel 7,12, até aqui o Senhor nos ajudou e vai nos ajudar sempre. Então olhe com gratidão para o passado, mas agradecendo a Deus que as lutas e as provações e privações te fizeram mais maduros, te fizeram mais cascudo. E o ano de 2026 pode vir com lutas e provações, mas se eu fui vencedor nesse ano, eu serei mais que vencedor no ano que vem. Mas, irmãos, um ano de gratidão e esperança, seguindo por este caminho,
ao findar do ano, vamos olhar com perspectiva o futuro. E para olhar com perspectiva para o futuro, nós temos que ter um propósito para o futuro. O passado, não podemos fazer mais nada pelo passado. O futuro também, nós não podemos fazer nada pelo futuro. Mas o presente é o único tempo que realmente temos para agir. O hoje é o único momento que você pode fazer algo por você. É triste dizer isso, mas é uma realidade. Todo final de ano é a mesma coisa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Eu estava conversando com Israel, com a Janaína, falando de alguns sonhos, alguns projetos, e escritos, falando assim, olha, vamos ver se vai fazer, tem muita coisa. Mas é o momento de sonhar, é o momento de olhar para o futuro, projetando o presente. Use este momento para viver claramente o que a palavra de Deus nos diz para viver o presente. E o que Deus nos manda viver o presente? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. E amar, queridos, é usar o momento para perdoar. É usar o momento para reconciliar. É usar o momento para plantar sementes de amor, de paz, de alegria, de edificação, de fortalecimento. É o momento de você ver o que errou e você dizer, olha, eu quero fazer diferente. Eu quero viver o momento presente para reconstruir aquilo que eu errei e fazer tudo novo de novo para a glória de Deus. É o momento de você deixar de olhar, de fazer para os homens e fazer diferente. Eu vou fazer no ano de 2026 para Deus. Não importa o que vão pensar, não importa o que vão falar, não importa se eu vou ser perseguido, mas eu vou fazer no ano de 2026 para o Senhor. O que eu vou viver dentro da minha casa vai ser para o Senhor, para agradar a esposa, para agradar ao esposo, mas primeiramente eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a vida dos meus filhos, mas primeiro eu quero agradar a Deus. No meu trabalho eu quero agradar o patrão, eu quero me dar bem com os meus colegas de trabalho, ou com os meus que trabalham para mim, ou se eu sou empregado, eu quero dar o meu melhor para o Senhor. O meu presente vai ser isso, viver para Deus. Não importa tudo que acontecer, seja na escola, seja em qualquer outro lugar, eu quero viver com propósito para o futuro. E o propósito meu para o futuro é glorificar a Deus em tudo na minha vida. Então eu não posso permitir que mágoas antigas impeçam o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não posso impedir que os meus maus testemunhos que eu dei, errando no falar, no agir, no pensar, possam impedir eu de glorificar a Deus em 2026. Então, deixando as coisas para trás, eis que tudo se fez novo, e se tudo se fez novo, o propósito de vida deve ser novo, e o propósito de vida deve ser glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, eu tenho que ter um estilo de vida. E o estilo de vida é: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Esse deve ser o nosso propósito. E eu mando mensagens todos os dias de manhã, já viram isso? E o de amanhã vai ser isso. Eu tenho que ter uma meta para 2026. E a meta é fazer discípulos. E para fazer discípulos, Deus tem que ser glorificado na minha vida. No meu falar, no meu agir, no meu pensar. Propósito para o futuro. Paulo ele diz justamente isso. O meu propósito é o alvo da minha soberana vocação, que é o prêmio, que foi conquistado por Cristo Jesus. Olhando firmemente
para o autor e consumador da minha fé. Esse é o propósito para o futuro. Porque, irmãos, gratidão e esperança é olhar para trás com gratidão por tudo que Deus fez. É ter um propósito para o futuro, glorificar a Deus. Mas para glorificar a Deus, eu tenho que ter o presente como esperança. Esperança é o presente. O novo ano é uma página em branco nas nossas mãos. O novo ano é uma página em branco nas nossas mãos. E como você quer começar escrevendo o seu ano? Como que você quer? Aí você vai falar para mim assim: pastor, o senhor acabou de falar que o passado nós não podemos mudar, e nem o futuro, que o futuro não pertence a nós. Agora o senhor está falando que é uma página em branco. E como que eu vou escrever o meu futuro? Como que eu vou escrever o meu novo ano? Queridos, o novo ano nas nossas mãos é uma página em branco, mas nas mãos de Deus ela já está escrita. Se você, Deus, deixar Deus escrever a sua história, Ele já tem a sua página escrita em 2026. Tenha coragem de sonhar os sonhos de Deus. Tenha coragem de planejar nos planos de Deus. Tenha coragem de deixar Deus ser Deus da sua história. Porque é isso que a palavra de Deus diz para nós. Eis que os meus sonhos são maiores do que os seus sonhos. Eis que os meus caminhos são os melhores que os teus caminhos. Os meus pensamentos são os melhores que os teus pensamentos. É isso que Deus tem para nós. Basta você deixar Deus escrever na sua página. Porque a esperança que Deus tem para nós são os melhores. Lembre-se, a esperança cristã não é dúvida, a esperança cristã não é incerteza, a esperança cristã não é um salto no escuro, a esperança cristã é confiança no Deus que já está no controle do nosso amanhã, que está no controle da nossa história. Então, viva o presente, olhando para o passado e trazendo à memória o que pode dar esperança, e a esperança do presente é que Deus é o Senhor da nossa história. Então, irmãos, uma aplicação prática para nós, para o ano vindouro. Faça uma lista de gratidão pelo ano que passou e agradeça a Deus. E a primeira coisa que tem que estar na sua lista é: agradeço a Deus pela salvação de Cristo Jesus. A primeira coisa. A segunda, ore entregando os seus planos para o próximo ano e fala: Senhor, escreve o que o Senhor tem para mim. Os meus planos são esses, Senhor, mas eu quero que o Senhor escreva os planos para o próximo ano. Terceiro, escolha um versículo bíblico para ser seu lema espiritual no novo ciclo. Eu já escolhi o meu. Eu viver aqui e morrer aqui. Escolha um versículo para ser seu lema espiritual e foque nesse versículo e nesse lema. Concluindo, queridos, assim como Paulo, prossigamos para o alvo, certo de que aquele que começou boa obra em mim, boa obra em você, boa obra em nós, é fiel para completar. Que possamos entrar no novo ano, não com o pé direito, não com o pé esquerdo, mas entrar no novo ano com os olhos fixos em Jesus e a alma cheia de esperança. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos.
Feche os teus olhos. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Adriano que ore a Deus, pedindo que Deus aplique esta palavra em nosso coração. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo de passagem de ano. Pai, que o ano que se inicia, Pai, possa revigorar em nós, Pai, deixando buscar sempre a Senhor, Pai. Que possa estar conosco todos os dias, Pai, para que a gente não possa cair no tentação. Abençoa-nos, ó Pai, dai-nos, Senhor, força e alegria, Pai, para possamos vencer mais um ano na tua presença. Eu oro, eu peço em nome de Jesus. Chama aqui o Adriano, presbítero, vamos auxiliar. Chama também. Irmãos, na noite que Jesus foi traído, como diz Mateus, capítulo 26, Jesus ele pegou o pão, ele diz: "Este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos." Da mesma forma, ele pega o suco de uva, ele diz: "Este é o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós. Bebei dele todos." O sacrifício de Cristo Jesus na cruz não é uma mera história, não é um conto de fada, é uma realidade para todos que encontraram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nós celebramos a ceia, como diz Paulo, em memória de Cristo Jesus, e trazendo à memória este sacrifício, sabendo que este sacrifício nos purifica de todo pecado. Não este é apenas o simbólico do verdadeiro sacrifício que foi feito naquela cruz. E hoje eu ouvi uma heresia tão grande, uma mentira tão descarada: Jesus não ressuscitou. E Paulo, o rapaz usou o texto que Paulo diz, dizendo que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. É por isso que a nossa fé não é vã, porque Ele ressuscitou. Ele é a primícia dos que ressuscitaram. E como diz Jesus, fala na ressurreição de Lázaro: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Texto muito usado em velório, mas esse texto é para vivos, para mim e para você. Por quê? Porque o momento de crer é agora. Então Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que morra, quem crê em mim, quem crê em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque tem vida em Cristo Jesus. Esta mesa não é da igreja presbiteriana. Ela é um convite para todos que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que faz parte de alguma igreja cristã evangélica e está em comunhão com a sua igreja, possa participar da ceia, comendo do pão e bebendo do cálice. Senhor, consagramos esse elemento, que representa, Senhor Deus, o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Que possamos manter esta comunhão com Cristo, com o Senhor, com o Espírito Santo e com todos nós, uns aos outros, para a glória do Senhor. Você vai pegar um elemento, segurar, e nós vamos comer todos juntos.
irmãos, nós estamos partindo para o final do nosso culto. Quero agradecer aos irmãos novamente, todos aqueles que nos ajudaram na campanha Projeto Solidário. Nós tínhamos entregado até no Natal 8 cestas, como nós colocamos nas redes sociais. Tinha sobrado quase 100 reais. E já juntamos um pouquinho mais e já vamos entregar mais uma cesta amanhã. Então, ao todo foram 9 cestas, fruto da bênção de Deus, dos irmãos que estão nos ajudando nesse projeto. E nós vamos ter mais outros projetos durante o ano que vem. Eu conto com a ajuda dos irmãos para nós abençoarmos a nossa cidade, abençoarmos famílias, abençoarmos a igreja. Então, que Deus, como os irmãos foram generosos, que Deus possa ser generoso com você também em todos os momentos durante o ano de 26. Obrigado, esqueci. Muito obrigado. Assim como Deus tem sido generoso para comigo, creio que Deus vai ser generoso para os irmãos também. A Janaína está lembrando aqui da posse, né, da nova diretoria. E deixa eu pegar aqui. A Janaína imprimiu um papel para mim, esqueci de imprimir esse da nova diretoria. Mãe, pinte lá, mãe. Pinte lá, mãe. Então, vou chamar os irmãos vêm aqui na frente, que a gente está orando. Superintendente da Escola Dominical, a Carol e a Marlene, né? A Roy e a Neta. Professores de adultos e jovens, eu e a Lúcia Marli. De jovens, de adolescentes, a Janaína. Crianças, eu coloquei aqui os irmãos para estar dando um apoio para a Rosinha. Qualquer coisa, depois os irmãos vêm conversa particular. A Rosinha, a Poliana e a Raquel, né, para estar ajudando tanto a Rosinha e ajudando a Poliana também. E o culto infantil, a Débora da Silva, então, que vai estar responsável pelo culto infantil. A diretoria da SAP, a presidente é a Lúcia Marli, vice-presidente a Janaína, primeira secretária Nessi, segunda secretária a Rosinha, a tesoureira a Áurea e também a dona Marli. Então essas são a diretoria para nós Vindom. Vamos orar, irmãos, e Senhor, o Senhor levantou homens e mulheres para servir ao Senhor. Contamos isso na Tua palavra, Pai. E ainda hoje o Senhor chama homens e mulheres para serem servos, para trabalharem na Tua seara. Capacita, Senhor Deus, fortaleça, tira todo desânimo, Pai, todo temor, para que possam ser usados, ousados, intrépidos, para trabalhar com afinco, para glorificar o Teu santo nome. Nós oramos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Passado, irmãos, que Deus abençoe. Antes de nós encerrarmos, irmãos, nosso culto, orando, eu queria perguntar, às vezes, algum irmão quer dar algum testemunho, ou quer agradecer a Deus, quer contar a sua gratidão. Fica aberta essa palavra nesse momento. Viu? Então nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar. E depois da oração, todos juntos, nós vamos fazer o Pai Nosso. E logo após o Pai Nosso, nós estaremos interpretando a bênção.
Quero agradecer aos irmãos que nos visitam. É uma alegria tê-los conosco. Volto sempre, leva um abraço da nossa igreja. Estamos felizes com a presença dos irmãos. Pai, ao findar deste culto, sabemos que se findará aqui, nestas 4 paredes, Senhor Pai. Mas que possamos levar este culto para dentro do nosso lar, sendo abençoados em todos os momentos. Que este culto jamais termine, Pai, em nossa vida. Que possamos estar sempre na Tua presença, buscando perdão, adorando com pensar, com falar, com agir e testemunhando Cristo em nossa vida. Nós queremos gratidão e esperança. E queremos viver isso em todos os momentos. Ó Deus querido, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, que a Tua presença seja real em todos os momentos durante o ano de 2026. Ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia possam ser renovadas a cada manhã. Ó Pai, que a comunhão com Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, possa, Senhor Deus, inflamar a nossa vida a testemunhar esta comunhão e vivê-la uns com os outros. Que o Teu amor, ó Pai, seja uma realidade presente em nosso coração como essência viva e que possamos viver esse amor. Da graça de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. E de paz, queridos, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Após ali atrás nós vamos ter um jantar, todos convidados para que eles comunhão conosco nesse jantar. Deus